né? Eu trabalhei 28 anos, até 2013, e depois, agora eu estou retornando. Eu entrei na IB como voluntária, na verdade, eu entrei como voluntária na área de educação cristã, na época, e eu estava acabando a minha faculdade teológica, e a IB desenvolvia um trabalho de educação cristã no I6, né? Era creche. E aí então nós começamos a desenvolver um trabalho de educação cristã com as crianças da creche, com currículo, uma pedagogia ligada à idade deles e tudo mais. Então eu comecei como voluntária uma vez por semana. Depois de um ano voluntária, toda semana, eu trabalhei como voluntária na creche Vila Gustavo, em Belém. Aí a IB me chamou para integrar o quadro de funcionários, né? Também como educadora religiosa, cristã. Então eu trabalhava na área de educação cristã nas creches. E aí depois isso se estendeu para o SECOM, para os outros projetos da IB. Conseguimos fazer um trabalho que hoje é chamado, né, Princípios e Valores Universais. Na época a gente chamava de educação cristã. E para toda a IB, então eu ia cada dia numa unidade fazer um trabalho com crianças, com idosos, com adolescentes, com todas as unidades da IB na época. A IB, lá pelo ano de 1990, a IB foi chamada, nós fomos convidados a um seminário ali na Estação Vergueiro, no Centro Cultural Vergueiro, sobre população de rua em São Paulo. Fomos convidados a participar. E fui eu, a Simone, assistente social da IB na época, gerente, né, de serviços na época, e nós fomos participar desse seminário. E aí nesse seminário nós nos interessamos muito pelo tema, conhecemos, a IB nunca tinha trabalhado com população de rua até então. E depois desse seminário, e a gente fez alguns contatos lá com a prefeitura, né, já tinha, né, mas não nessa área, quando a prefeitura viu que a gente estava trabalhando assim, interessada, a prefeitura nos convidou para assumir a Casa Porto Seguro. Então nós fomos convidados, né, pela prefeitura para assumir a Casa Porto Seguro no governo Erundina, que estavam começando os projetos direcionados à população de rua em parceria com o poder público. A Casa Porto Seguro, eu creio que era o terceiro projeto que foi inaugurado em São Paulo para a população de rua em parceria com a prefeitura. Então nós assumimos essa casa de convivência, a IB assumiu, eu escrevi o projeto junto com a Simone, escrevemos e tal, mas a IB tinha um entendimento na época que precisava ser um homem que assumisse esse projeto, porque a gente não tinha experiência mesmo, né? não tinha conhecimento. Então a IB contratou um homem, fizemos uma parceria até com uma igreja na época para poder fazer esse projeto. E esse homem ficou, aí depois ele saiu, a IB contratou outro homem, e aí depois, quando a IB não tinha mais, né, era um entendimento daquela época até pelo desconhecimento do trabalho mesmo. E aí então, eu estava ainda na IB, trabalhando com a questão da educação, e aí o seu João Batista, né, que era o nosso gerente na época, ele falou assim, olha, Mabel, já que você escreveu o projeto, você gosta tanto, né, de estar na casa, e eu ia lá toda semana, por que você não assume temporariamente até a gente achar outra pessoa? E eu assumi lá em 1900, a casa, ela começou em 15 de setembro de 1992. Eu assumi em 93 a casa. Não me lembro muito bem o mês. Mas eu assumi a casa em 93 e eu iria ficar, porque eu não era a pessoa mais adequada, né? Mulher. Mas eu iria ficar temporariamente até achar uma pessoa, né? Nessa passaram-se 20 anos. Passaram-se 20 anos que eu fiquei na Casa Porto Seguro lá, coordenando a casa, desenvolvendo todo o projeto. E como que foi trabalhar lá?
Então, para mim foi um grande despertar, porque eu não tinha realmente nenhuma bagagem nessa área. Tudo que eu aprendi foi em cursos, seminários que eu fui e com a população. E o que eu entendi é o seguinte: se eu quero conhecer a população, eu tenho que estar com ela. Então, no começo do projeto e depois no desenvolvimento, eu fiz muito laboratório, né? Eu fui para a rua, eu dormi na rua, eu caminhei com eles, né? Eu andei pelos lugares que eles andavam, né? Entrei no movimento de rua, que é o movimento das organizações, na época, das organizações e da população por luta pelos seus direitos, né? A população de rua não tinha direito nenhum civil, porque ela não é contada no censo do IBGE, não era contada no censo do IBGE, porque o IBGE no Brasil, ele conta a população não a partir da pessoa, ele conta a partir do domicílio. A contagem da nossa população no Brasil é pressupondo que essa pessoa mora em algum lugar. Então, a população de rua ela não mora em lugar nenhum, ela não tem um domicílio. Então, se ela não tem um domicílio, ela não é contada. Se ela não é contada, não existe política para essa população. Então, São Paulo foi pioneira, realmente, em botar uma política pública. E dos anos 90 até o ano 2001, a EB e várias organizações de São Paulo militamos para termos um decreto, uma lei de proteção aos direitos da população de rua. Então nós fizemos vários dias de luta de população de rua, a EB com outras organizações que já estavam até há mais tempo, a Metodista, a Bom Parto, o pessoal do Cefras, enfim, várias organizações. E nós fizemos um movimento mesmo de Câmara, de Prefeitura, para conseguir, né? Conseguimos a vereadora Aldaís Esposati na época, que atendeu a nossa causa, e nós ajudamos a escrever um projeto, né? E depois essa lei, esse decreto, ela foi derrubada no governo Maluf, depois foi derrubada no governo Pita, e nós não conseguíamos mais, né? Em 2001, finalmente, em 2001, né, que foi até a promessa da prefeita que assumiu, a Marta, ela falou o seguinte: se eu for eleita, o primeiro ato meu como prefeita vai ser a assinatura dessa lei, eu vou fazer um decreto regulamentando a lei. E foi isso, né? Então, dia 1 de janeiro, né, 1º de janeiro de 2001, né, ela fez um almoço coletivo lá para as organizações e para a população de rua, e nós almoçamos juntos tal, e ela assinou a lei, que é o decreto 40.232 de 2001, que é o decreto regulamentador de toda a política de assistência para a população de rua em São Paulo, no município de São Paulo. Então isso foi pioneiro mesmo, né? Claro que não é uma luta só da EB, mas uma luta que a EB fez parte. Depois disso partimos para que fosse também uma luta nacional. Fomos para Brasília várias vezes, né? Em luta mesmo, em movimento, de andar a pé, de fazer passeata, de fazer manifestações, para conseguir que os direitos também dessa população fossem a nível nacional. E aí então nós lutamos muito, né, para poder, várias tentativas no Congresso, no Senado e tudo mais. Tivemos alguns senadores, como o Suplicy, que acataram a nossa pauta, e junto com o Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis também, que não era considerada profissão. E a nossa luta era que o IBGE incluísse a contagem da população de rua como população e como habitante do país, para eles também serem signatários das políticas públicas sociais, os direitos sociais. E aí então essa luta nós levamos, né? E aí o movimento, já havia um movimento nacional de população de rua, que eu faço parte, que a gente fez parte, e nós lutamos muito, né, quando o Lula assumiu a presidência. E aconteceu, né, porque todo Natal ele fez um pacto com a população de rua, enquanto movimento nacional, que ele iria comemorar o Natal todo, na imprensa não dá, porque era uma coisa pessoal da pessoa. E aí ele vinha todo Natal e fazia uma grande reunião com a população de rua aqui no centro de São Paulo,
ou debaixo do viaduto, ou em algum sindicato bancário, enfim, em algum lugar, e a gente se reunia. Num desses encontros, né, ele veio e assinou a Política Nacional de População de Rua. E foi um momento, assim, muito marcante, muito legal, porque, assim, para quem estava desde os anos 90 lutando, você chegar, né, depois de tanto tempo, e ver uma política nacional de população de rua que viabilizou a inclusão dessas pessoas, né, no Sistema Único de Saúde, né, porque existem os agentes sociais de saúde na rua, eles serem incluídos no Bolsa Família, que tem famílias na rua, eles serem incluídos no cadastro de habitação popular, que eles não eram incluídos no CDHU. Então isso foi assim um momento muito forte, né? Eu tenho foto disso, que a gente está lá, né, com o presidente, com os ministros, né? E quando ele assinou, veio muitos ministros juntos. A gente viu que foi assim um esforço governamental, véspera de Natal, né? O ministro vindo aqui assinando tudo isso, né? Foi muito impactante isso. E depois disso, nós vimos que essa questão da população em situação de rua, ela virou um debate nacional. A mídia ignorava essa questão, a mídia começou a ver que as pessoas estavam na rua e que existiam serviços e que precisaríamos lutar para que essas pessoas fossem reconhecidas como cidadãos de fato e de direito. E a Casa Porto Seguro, ela sempre participou muito dessas lutas, não é? Nós realmente saíamos da casa, reunia todo mundo da casa e nós íamos para as passeatas. Isso todo ano, várias vezes por ano. Então nós participávamos do Grito dos Excluídos, Via Sacra do Povo da Rua, Dia de Luta do Povo da Rua, que é o dia 19 de agosto, né? Que sempre participamos desses. E agora estamos voltando a participar, né? Já participamos, já tem 3 aqui da última Via Sacra. Então, é uma coisa que nós estamos reconquistando outra vez, essa participação do povo, principalmente da população. A população, ela tem direitos, mas ela também tem que conquistá-los, e a luta para isso, né? Então, essa consciência mesmo de conquista política. O que nós temos hoje de trabalhos em toda São Paulo, no Brasil, é fruto dessa luta. A política nacional, ela é um indicador, né? Então, os municípios têm que fazer, têm que se apropriar da questão da política e fazer leis municipais para a facilidade mesmo do trânsito dessa população ao acesso das políticas. Aqui em São Paulo está muito adiantado, né? Mesmo que algum governo seja não tão simpático à causa, não tem como não fazer porque está na lei. Isso é uma coisa boa. Entre a prefeitura que for, a lei está aí, tem que ser cumprida. Inclusive tem uma parte da lei, do decreto, que ele fala assim, quando a cidade de São Paulo ela entra em 10 graus, né, à noite, ela entra em estado de alerta e de emergência. Então as equipes vão ter que remover as pessoas para não morrer de frio. Tivemos uma morte há 2 semanas atrás na nossa lei. Tivemos a primeira vítima de frio. E pela lei, pelo decreto 40.232, o prefeito ele é responsabilizado por isso. Então, realmente é um cuidado muito grande e não deixar com que isso aconteça, né? Então, a gente, com essa lei, pode-se usar as forças da defesa civil, você pode usar vários organismos públicos para que as pessoas não morram. O acesso à saúde é feito pelos agentes de saúde. Então, temos hoje agentes de saúde na rua por uma lei municipal também, que foi conquistada, né, nessa caminhada. Aqui também em São Paulo, tanto no Estado como na Prefeitura, o acesso ao trabalho foi viabilizado por questões dessa lei, né? Então, nós já tivemos várias iniciativas da questão do trabalho. Então, toda a gestão vai ter que criar alguma coisa em relação ao trabalho. Ele nem conseguiria entrar numa secretaria, nem no Ministério Público, né? Então, hoje a gente já conquistou esses espaços, não é? Agora, os desafios continuam, né? A questão aqui da região Cracolândia, não é? Nós ainda temos, São Paulo tem uma política legal até de combate, de tratamento aos usuários,
mas ela não é o bastante. Nós temos uma demanda muito grande. Então hoje nós temos caminhos, só não temos a quantidade que precisamos, não é? Porque a população de rua ela cresce mediante a crise. Quanto maior a crise, maior a população de rua. Então nós vamos ter algumas inconsistências aí, né? Vamos ter, por exemplo, a crise do país está agora econômica, nós temos uma população de rua maior, não é? Tem que começar tudo de novo, porque na Casa Porto Seguro também começamos, não é? Ainda entendendo essa população. Abriu pro vento. Então, a Casa Porto Seguro nós começamos a proposta desde o início, por não entender essa população, fomos nos apropriando desse conhecimento. E a Casa de Porto Seguro também tinha drogadição, mas assim, era realmente em menor escala. Nós trabalhávamos muito com quem chegava de outras cidades e com a situação de rua, somente o desamparo na rua e também idoso. Aqui seria começar de novo tudo, mas com a questão da droga dependência, né, que é realmente a maioria dos nossos atendimentos. É desafiador, né? Eu gosto muito de desafios, eu só voltei para a EB por causa desse desafio, né? Eu gosto de desafios, eu acho que a gente pode construir uma coisa melhor e uma alternativa legal para essas pessoas. Para você, como é trabalhar na EB? O que é EB, Casa Porto Seguro, atende, significa para você? Ai, caramba, então, eu entrei na EB muito novinha, né? Eu entrei na EB antes de casar, antes de ter filho, né? Então eu conheci a EB, né, antes de casar. Eu sou mais tempo casada com a EB do que com o meu marido, vamos pensar assim. Então é uma relação muito forte, muito estreita. Foi na EB que eu me desenvolvi, foi na EB que eu tive vontade de estudar mais. Eu já vim com uma formação, mas eu me graduei em outras formações, eu tive vontade de buscar conhecimento, né? E eu creio que a EB, ela me deu uma certa autonomia e liberdade de trabalhar ministerialmente. Eu sou uma... Olha, eu desejo que a gente continue, né, com essa história bonita de 90 anos, revendo os nossos erros para que diminuamos no futuro e acertemos mais. Acertamos muito, mas que nós possamos rever que o nosso passado, embora lindo, glorioso, uma história muito bonita, mas também nos sirva de aprendizado. E eu desejo que a EB continue lutando muito pelo direito das pessoas, né, se empenhando mesmo para que os nossos atendidos sejam cidadãos, né, que saibam dos seus direitos, saibam dos seus deveres e sejam cidadãos responsáveis.